Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura do livro Parábolas Evangélicas, vamos fazer a leitura das parábolas A Ovelha, a Dracma e o Filho Pródigo, que diz assim: relata Lucas que certa vez, entrando Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar refeição, achegaram-se a ele muitos publicanos e pecadores para ouvi-lo. Em sua muita indulgência, o mestre a ninguém repelia, o que deu ensejo a que alguns circunstantes, escandalizados, se pusessem a murmurar, dizendo: olhem só, como esse homem acolhe os pecadores e até come com eles. Respondendo a essa crítica, Jesus pronunciou 3 parábolas, em que salienta a solicitude de Deus para salvar os que se perdem. Ei-las tal como foram registradas por aquele evangelista. Qual de vós outros é o homem que tem 100 ovelhas e se perde uma delas, não deixa as 99 e vai buscar a que se havia perdido até que ache? E que depois de a achar, não a põe sobre seus ombros cheios de gosto, e vindo a casa chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: congratulai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que havia se perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu sobre um pecador que fizer penitência, que sobre 99 justos que não hão mister de penitência. Ou que mulher há que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acenda a candeia e não varra a casa e não busque com muito empenho até que a ache? E que depois de a achar não convoque as suas amigas e vizinhas para lhes dizer: congratulai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim vos digo eu, que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que faz penitência. Disse-lhes mais: um homem teve 2 filhos, e disse o mais moço deles a seu pai: pai, dá-me parte da fazenda que me toca. E ele repartiu entre ambos a fazenda. Passados não muitos dias, entrouxando tudo o que era seu, partiu o filho mais moço para uma terra muito distante, país estranho, e lá dissipou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sucedeu haver naquele país uma grande fome, e ele começou a sentir necessidades. Retirou-se, pois, dali e acomodou-se com um dos cidadãos da tal terra. Esse, porém, o mandou para os seus campos, a guardar os porcos. Aí desejava ele encher a sua barriga de landes das que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava, até que, tendo entrado em si, disse: quantos jornaleiros há em casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui pereço à fome? Levantar-me-ei e irei procurar meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como um dos teus jornaleiros. Levantou-se, pois, e foi ao encontro de seu pai. E quando ele ainda vinha longe, viu seu pai, que ficou movido de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe os braços ao pescoço para o abraçar e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então disse o pai aos seus servos: trazei depressa o seu melhor vestido e vesti-lhe-o, metei-lhe um anel no dedo e os sapatos nos pés. Trazei também um vitelo bem gordo e matai-o, para comermos e nos regalarmos, porque este meu filho era morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. E começaram a banquetear-se. Seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e foi chegando à casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe: que era aquilo? Esse lhe disse: é chegado teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque veio com saúde.
Ele então se indignou e não queria entrar. Mas saindo o pai começou a rogar-lhe que entrasse, ao que lhe deu essa resposta. Há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir mandamento algum teu, e nunca me deste um cabrito para me regalar com meus amigos. Mas tanto que veio este teu filho, que gastou tudo quanto tinha com prostitutas, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Então lhe disse o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era, porém, necessário que houvesse banquete e festim, pois que teu irmão era morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Essas 3 parábolas, como se nota claramente, podem reduzir-se a uma só, pois sua ideia central é a mesma: a salvação de todas as almas. Jesus previa, porém, que seus ensinamentos seriam desnaturados pelas agremiações religiosas, pressentia que iriam desfigurar completamente o caráter paternal de Deus, qual ele não veio revelar. E por isso deixou-nos aqui essa tríplice afirmação do seu amor e de sua misericórdia, num solene e formal desmentido às penas eternas do inferno. Procuremos entender bem, num exame mais profundo, os belíssimos ensinamentos contidos em cada uma dessas 3 parábolas. As 100 ovelhas da primeira são o domínio universal de Deus. 100, número perfeito, simboliza a totalidade dos seres que compõem as humanidades espalhadas pelas inumeráveis moradas da casa do Pai. A ovelha desgarrada somos nós, os terrícolas, espíritos rebeldes à lei de Deus. O pastor dessa ovelha é Jesus, o governador do planeta Terra. Como é que os lamígeros se perdem? Pelo apetite, atraído pelas ervas tenras de certas regiões, vão se afastando cada vez mais do pastor, a ponto de não mais poderem ouvir-lhe a voz, quando, à tarde, ele os chama para o retorno ao aprisco. Também nós outros, em nossa jornada evolutiva, temos-nos transviado pelas desordens do apetite. Deixamos-nos seduzir pelo mundanismo, andamos à cata de gozos, conquistas materiais, familiarizamo-nos com os vícios que se degeneram em maus costumes, entregamo-nos às paixões e aos excessos de toda a ordem, movidos pela ambição, enveredamos muitas vezes pelos ímpios caminhos do crime, desorientamo-nos, afinal, em tão sinuoso labirinto, entregue ao desespero, já não atinamos como voltar para a companhia de nossos irmãos, situados em melhor plano. Assegura-nos, porém, a parábola, que não ficaremos perdidos para sempre, pois Jesus, o bom pastor, que dá a própria vida pelas suas ovelhas, João 10, 11, virá à nossa procura até que nos encontre e nos ponha a salvo. Não há aqui a menor sombra de dúvida. A locução conjuntiva até que expressa fielmente que o pergureiro que nos apacenta não descansará enquanto não alcançar o seu objetivo, isto é, enquanto não realizar a sua obra de redenção. E assim como o pastor congrega amigos e vizinhos, também ele reúne seus cooperadores e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se achava perdida. Notemos que Jesus não diz: alegrai-vos com a ovelha encontrada, mas sim, alegrai-vos comigo, patenteando assim toda a afeição que nos devota, porque muito nos ama. A nossa vida, a nossa salvação é que constitui a alegria dele. Notemos ainda que a ovelha transviada não foi tratada brutalmente, não recebeu qualquer açoite, antes foi reconduzida aos ombros com desvelo e carinho,
Isso significa que Deus não extermina os que fracassam, os que erram e se extraviam. Encontra sempre um meio de enviar-lhes o necessário socorro, pois somos criaturas suas. Pertencemos-lhe, e como disse sabiamente alguém, as obras de Deus não foram feitas para morrer. A corroboração desse raciocínio temos lá nessa outra afirmativa do Cristo. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele Pai que me enviou, que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu. João 6, 38, 39. A parábola da dracma dá-nos a compreender que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, visto que nessa moeda acha-se esculpida a efígie do rei. Jesus, prefigurado pela dona de casa, enquanto procura a moeda que se perdeu, conduz uma lanterna acesa. Essa lanterna, ou seja, essa luz que ele traz na mão, é o Evangelho, é a doutrina cristã, a cujo clarão todos quantos se acham envoltos nas trevas da ignorância e da iniquidade serão, afinal, encontrados. A varredura é a representação dos trabalhos, dos sofrimentos, expiações por que temos que passar, até que nos expurguemos de todas as mazelas, de todas as imperfeições. Sejamos, enfim, arrancados do pó e readquiramos o brilho característico da pureza. Essa tríade de parábolas, como já dissemos, ressalta o mesmo axioma, inconteste: a unidade do destino, a salvação de todos, por via da lei do progresso que rege o universo. O justo já foi pecador. O pecador há de se tornar um justo. Daí o júbilo entre os anjos justos no céu, por um pecador que se arrepende e se regenera. Na terceira parábola com que Jesus respondeu aos murmuradores que o censuravam por conviver com gente de má fama, sobressai em toda a sua crueza a culpa dos pecadores, e com esse pormenor mais ainda se realça a infinita bondade divina. Após receber todos os haveres que lhe couberam em partilha, o moço afasta-se de seu pai para uma terra distante. Esquece-o, entregue a uma vida de desregramentos, afunda-se na miséria. É o que acontece também a nós outros em relação a Deus. Apartamo-nos dele não pela distância, porque Deus está em toda parte, mas pelo coração. E olvidando-lhes as leis, entregamos nossa alma a toda sorte de desatinos, perdendo a retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. Vendo-se arruinado, o pródigo coloca-se então sob a dependência de um dos moradores da tal terra, e é mandado a guardar o gado imundo. Ali quer saciar-se com o que é dado como alimento aos animais de seu amo, mas o que lhe dão deixa-o a desfalecer de fome. O que a parábola aqui nos ensina é que as vaidades mundanas, as sensualidades grosseiras e suínas, com as quais muitos se comprazem, tal qual as cascas sem substâncias, repasto dos porcos, que só enchem e pesam, mas não alimentam, ao cabo de algum tempo conduzem fatalmente à fome de espírito e de coração, como a sentiu afinal o nosso Stroina. Nessa situação aflitiva, cai em si, recorda-se do pai e resolve voltar a Penates, certo de que ele lhe há de perdoar. Isso nos faz compreender a missão providencial da dor. Quando na terra tudo nos corre às mil maravilhas, nem sequer cogitamos se Deus existe ou deixa de existir. Visite-nos a desgraça, porém, e nossa alma quebrantada logo se volta para o céu, porque só de lá
nos podem vir as consolações e o refrigério de que necessitamos. Põe-se então a caminho, continua a historieta, e quando ainda vinha longe, viu o seu pai. Não se contém, não espera que o filho o aproxime, que lhe fale, se humilhe, corre-lhe ao encontro, abraça-o e beija-o enternecidamente. Pai, exclama o pródigo, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não lhe dá tempo de acrescentar as palavras que pensava dizer. Trata-me como um de teus jornaleiros. Tal é o arrebatamento de seu amor paterno, que antes mesmo que o filho lhe fizesse uma só confissão do seu passado, de prevaricações, vergonhas e dores, ele já o havia acolhido com a sua demência. E exclama aos seus servos, tirai-lhes esses andrajos, vestir-lhe o seu antigo traje, pois assim me apraz ver restituído o meu filho em sua primitiva dignidade. Enfiai-lhe um anel no dedo, símbolo de autoridade senhorial, pois fica reintegrado em seu lugar de filho e herdeiro dos bens paternos. Calçai-o para que seus pés não se firam pelo chão. Matai um vitelo gordo e comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho, que me morrera, aqui eu tenho de novo em meu regaço. É exatamente assim que Deus procede conosco. A carga de nossos erros impede-nos que nos cheguemos à sua presença, mas ele desce até nós, acerca-se de nossas almas penitentes, toma-nos em seus braços, dá-nos o ósculo de perdão e, todo ternura, acolhe-nos em seus domínios. Pai amantíssimo que é, não quer a morte do filho mau e ingrato, mas sim que ele se converta, que abandone o mau caminho e viva. Ninguém se perde, pois não há culpas irreparáveis. Em nosso relativo livre-arbítrio, podemos dilapidar, na satisfação de bastardos apetites, as riquezas que nos foram concedidas pelo doador da vida. Virão depois, entretanto, os efeitos dolorosos e com eles o arrependimento e a resolução de emendar-nos. É quando Deus, que lê os nossos mais recônditos pensamentos, vem ao encontro do nosso esforço individual e, harmonizando os ditames de sua justiça com a superabundância de sua misericórdia, enseja-nos, através das reencarnações, os meios de reabilitar-nos, de redimir-nos e de retornarmos infalivelmente à glória inefável de sua companhia. Essas 3 parábolas, é bem de ver-se, deviam ter deixado descontente os escribas e fariseus que exprobravam o Mestre pelo bom acolhimento que dispensava aos pecadores. A parte final da terceira, em que é focalizado o comportamento do filho mais velho, que se recusa a entrar em casa por lá se festejar o retorno do irmão, é-lhes dedicada e retratada com muita fidelidade a pobreza de seus sentimentos e a secura de suas almas. Existem ainda hoje esses tais. São certos tipos de religiosos dogmáticos e intransigentes que desejam a todo transe o céu exclusivamente para eles e se indignam à simples ideia de serem acolhidos por Deus também os profitentes de outras crenças, os quais têm na conta de hereges imundos e desprezíveis. Não obstante, se reputem muito justos e fiéis observadores dos códigos divinos, revelam-se tremendamente egoístas e descaridosos, porquanto desejariam monopolizar a herança e o convívio do Pai Celestial, e folgariam em ver os outros excluídos para sempre dessa felicidade. Ressalta ainda, desse episódio, uma verdade proclamada pelo Espiritismo,
e que a muitos tem passado despercebida, a de que não basta que nos abstenhamos do mal, nem é suficiente que cultivemos uma fé inoperante para fazermos jus às alegrias do céu. É necessário, é condição indispensável para isso, que tenhamos desenvolvido em nós o amor. Haja vista o exemplo do primogênito. Arvora-se em puritano, jacta-se de nunca haver transgredido os mandamentos, mas o seu coração é todo mesquinhez e impiedade. E devorado por inveja torpe, não percebe que o seu desrespeito contra o próprio irmão o impede de compartilhar do regozijo que vai pela casa paterna. Acompanhemos atentamente a sua objurgatória e notemos quanto azedume dela ressumbra. Há tantos anos que te sirvo, diz ele ao pai, sem nunca transgredir mandamento algum teu, e nunca me deste um cabrito para eu me regalar com meus amigos. Mas tanto que veio este teu filho, que gastou tudo quanto tinha com prostitutas, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Essa linguagem faz lembrar a daquele fariseu que, orando no templo, ereto, cheio de soberba, exaltava os próprios méritos, considerando-se superior a todos os outros homens, cuja oração, entretanto, não foi aceita, porque ao mesmo tempo que fazia alarde de suas virtudes, se referia com desdém ao publicano, o que constitui falta de caridade, ou seja, de amor ao próximo. E o primogênito, por que não penetrou na casa do pai, apesar de instado para que o fizesse? Também por lhe faltar esse sentimento, eis que não quis ver naquele pródigo o seu irmão, cuja volta o devia alegrar, mas apenas um dissoluto a quem se devesse enxotar. Termina a parábola do filho pródigo com o primogênito de fora. Sabemos, todavia, que a vida é eterna e que as portas do céu jamais se fecham, permanecendo abertas para os pecadores arrependidos de todos os matizes. Assim sendo, uns mais cedo, outros mais tarde, todos hão de cair em si. E desse despertar de consciência, dessa contrição sincera, resulta sempre o retorno aos braços amoráveis, eternos do Criador. Aprendamos, pois, a lição áurea que o Divino Mestre nos deixou. Deus é Pai de toda a humanidade, sem acepção de raça, cor ou crença, e, em sua sabedoria, sabe como e quando deve agir para atrair a si cada um de nós. Consequentemente, todos somos irmãos, e como tal, cumpre nos unamos, nos confraternizemos e nos auxiliemos uns aos outros, alijando de nossos corações o sectarismo, a animosidade e os ciúmes. Lembremos-nos de que a casa do Pai Celestial é suficientemente ampla e as reservas do seu amor inexauríveis, dando-lhe sobejo para agasalhar e felicitar a totalidade de seus filhos. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento trazido pelas páginas do nosso irmão Rodolfo Calegares, através das parábolas de Jesus. Parábolas essas que nos trazem de uma forma simples, direta, objetiva, mas que muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, nós não prestamos atenção. Aí nos comentários do nosso irmão fica patente o quão profundo é esse ensinamento. E para nós, o quanto é importante ele é. Porque caminhar sobre a terra, encarnado, sem prestar atenção em nada, é como aquela criança que vai a caminho da escola e de repente se desvia do caminho e vai procurar borboletas, flores, porque a gente se perde pelo caminho. E ao se perder pelo caminho,
ficamos longe do chamado de Deus, ficamos longe do chamado de Jesus. E esse distanciamento que nós nos impomos nos traz grandes dores, grandes tristezas, grandes sofrimentos. Porque Deus é a fonte de toda a felicidade. E ficarmos longe de Deus significa tristeza e dor, angústia. E o caminho para chegarmos até Deus são os ensinamentos de Jesus. Através deles, fica claro para nós que amar ao próximo, por exemplo, não é uma condição opcional, mas uma necessidade inexorável. Nós não podemos ficar sem pensar, eu vou sozinho e os outros que se danem, eu vou seguir na frente. Quer saber? Se querem ficar para trás aí, que se lasque. Eu vou embora sozinho. Aí nós nos tornamos um fariseu. Porque o fariseu que acha que ele é perfeito, o fariseu que acha que ele é melhor do que os outros, e até na oração dele, ele bota defeito no próximo. Será que nós não estamos sendo fariseus? Será que nós não estamos botando defeito no próximo? Ou nós estamos sendo que nem o próximo e não perdoando também como o filho mais velho que não perdoou o pródigo? Porque o perdão faz parte disso tudo. O perdão não perdoa o erro do nosso irmão. Ele vai ter que continuar respondendo pelo erro dele. Mas o perdão nos liberta. O perdão nos alivia a carga que carregamos. E mais do que isso, nos abre as portas para que possamos avançar no caminho do aprendizado. Porque quanto mais nós aprendamos sobre o amor, não o amor material, o amor humano, mas o amor divino, o amor que consola, que conforta, que ampara, que ilumina, que esclarece, que socorre. Esse amor, ele não é humano, ele é divino. Muito embora a gente pode exercitar ele aqui. Porque quando a gente faz um gesto de bondade para o nosso próximo, uma gentileza sincera, não aquela de verniz social, mas uma gentileza sincera, verdadeira, de coração, aí nós estamos seguindo, sim, caminhos que nos levam à felicidade para com Deus. E também estamos construindo valores dentro de nós que impedirão nossas quedas futuras. Porque quando nós aprendemos que uma coisa é boa e que a outra é ruim, obviamente que nós vamos escolher a boa. E a felicidade futura passa por esses caminhos. Não adianta a gente achar que sabe muito. O primeiro passo, o primeiríssimo passo, é reconhecer quem somos. Reconhecermos que somos ainda inexperientes da vida espiritual, que somos ainda ignorantes e que temos muito a aprender. O segundo passo, após este reconhecimento, é começarmos a construir em nós valores que nos tornam melhores. E o primeiro valor que nós devemos cultivar em nós é a humildade. Porque a humildade é contrária ao orgulho. O orgulho é o pai de todos os nossos males. O egoísmo nos escraviza aqui no chão dessa terra. Porque nós nos tornamos senhores de nós mesmos, para nós. Mas continuamos presos aos nossos erros, às nossas viciações, e com isso fechamos as portas para as graças de Deus. Então, meus irmãos, seguir o caminho de Deus
significa praticar o amor aqui entre nós. Mesmo nos momentos mais difíceis, onde somos chamados à aprovação, onde nos é exigido aquilo que nós chamamos de o máximo de nós, que não é o máximo, mas apenas nós assim o consideramos, porque lá no fundo nós temos muitas reservas ainda, se nós realmente desejarmos. Agora é muito fácil entregar a rapadura, né, na primeira, porque para que sofrer, né? Para que eu vou ficar carregando um fardo tão pesado assim? É o caso de filhos que abandonam os pais idosos quando estes estão a necessitar de sua atenção. É o caso de pais que abandonam filhos recém-nascidos ou crianças e vão-se embora deixando essas crianças em orfanatos, abandonados, a cuidados de outrem. Ou seja, tem exemplos de todos os naipes que se queira buscar. Basta fazer uma reflexão sobre abandonos, ou egoísmo, ou vaidade, e aí a gente vai começar a encontrar essas histórias. Mas Jesus está sempre a nos chamar. E quando nós atendemos aos chamados de Jesus, que é o pastor, a que se refere a parábola, aí sim, nós começamos a trilhar um caminho mais sereno, mais tranquilo, um caminho onde que, lá no futuro, nós não teremos que pagar pelos erros, como estamos pagando e como ainda teremos que pagar pelos erros já cometidos. Porque não há como a gente se livrar da dívida ou da conta sem pagamento. A boa notícia é que Deus nos dá oportunidades para isso. E também a eternidade é sem fim. Então, a vida terrena aqui acaba. 100 anos, 80 anos, 90 anos, 120 anos, 130 anos, sei lá, qual que é o extremo alcançado, mas acaba. Já a vida espiritual não, ela é eterna. Então, de que adianta ter felicidade aqui para jogar fora a felicidade da eternidade? Me parece um negócio bem ruim. Significa jogar 1 milhão fora para ficar com 10 reais. Se é que dá para fazer uma comparação nesse sentido. Então, meus irmãos, sigamos sempre os caminhos que Jesus nos ensina. Procuremos sempre nos melhorar, nos fortalecer, aprender a amar o nosso próximo, porque a partir daí as portas do céu começam a se abrir para nós. Era isso. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça a todos, para que possamos continuar e permanecer no caminho do aprendizado, do amor que constrói a todos nós. Deus nos abençoe a todos.